Hoje você vai aprender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita em viagem no tempo? Você acredita que o ser humano tem a capacidade de viajar no tempo? Ou você simplesmente, assim como eu, pensa que esses poderosos recebem informações privilegiadas? Eles sabem as coisas que vão acontecer lá na frente, porque alguém ou algo passa informações privilegiadas para essa elite mundial, e aí eles vão lá repassando essas mensagens através de um processo chamado MK Parará Ultra, tá? Que consiste em hipnotizar a massa para que a massa permaneça alienada e ao mesmo tempo transmitir a mensagem para quem é importante, tá? Então hoje eu vou falar sobre Rick and Morty. É um desenho animado do estilo Futurama, ok? Viagens, intergaláxias, espaço. Porém, a mensagem que esse programa tem, que passou em 2017, vai arrepiar você. Porque eles acertaram sobre 2020 nos mínimos detalhes. Agora, será que eles viajaram no tempo? Ou será que simplesmente eles receberam informações privilegiadas? Então eu vou passar para vocês aqui, tá? Na tela do computador, tá? Sobre esse desenho, tá? Nós vamos comentar sobre esse desenho e você vai entender sobre toda a perspicácia. Quando que esse desenho foi lançado e quando que os problemas no mundo foram lançados, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, escute bem o que eu vou te falar. Confira aqui embaixo, neste vídeo, na descrição do vídeo ou nos comentários, principalmente no comentário fixado, o meu acervo de trabalho, tá? Nós temos o conteúdo premium aqui do YouTube, que se você quiser, por um pequeno valor, você tem vídeos exclusivos, documentários, você tem material de apoio, fontes para você estudar, você tem PDFs e também o meu contato pessoal. Para quem for participante do conteúdo premium deste canal, recebe o meu contato pessoal no Telegram. Às vezes você quer tirar uma dúvida, você quer conversar, você quer fazer uma pergunta, alguma coisa que convencionalmente as pessoas não vão te responder. Então eu reservo esse tempo para o pessoal do canal, tá? E também tem outros trabalhos meus que tem no link aí na descrição, tá? O que é importante você entender? Você que chegou até aqui, o que é importante você entender? Talvez você não conheça o meu trabalho. Talvez você chegou aqui porque o YouTube recomendou esse vídeo. Ou simplesmente você já conhece. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você vem sendo enganado. As coisas que estão rodando na sua vida são feitas para te ludibriar. Por exemplo, programas como Big Brother, esses programas de televisão, Rede TV, entre outros programas, têm a única finalidade de tornar você mais bestial, mais burro. E eu posso provar isso para você. Você lembra o que eu falei no começo do vídeo? Qual foi o embasamento do começo do vídeo? Mais do que isso, sem clicar no pause do vídeo, qual é o título desse vídeo? Qual é o título? Você sabe me dizer? Sem clicar em pause, sabe me dizer? Sabe por que você não sabe dizer qual é o título do vídeo? Porque até a sua memória eles roubaram. Então simplesmente a televisão, através de um processo senoidal, através das frequências e ondas alfa que você não vê e não escuta, mas o seu espírito percebe, através dessas frequências, eles vão cada vez mais estragando o teu cérebro. Quem muito assiste televisão se torna cada vez mais burro. Por isso, o regresso aos livros é muito importante. Quanto mais TV você assiste, mais burro você fica. Inclusive, esse foi um projeto militar americano para fazer com que a nação americana concordasse com o governo em massa. Porque tinha muita discordância e o governo não conseguia obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Então, desenvolveram esse projeto na década de 40 com a tentativa de fazer com que a massa se tornasse alienada. E conseguiram, porque hoje nós temos os transdragões, né? Pessoas que se sentem que são minhocas.
outros sentem que são o dragão, outros sentem que são opalas transformas, porque eu não posso nem mais falar os gêneros aqui. Então, a televisão vem te bestiando, tá? Porém, esses poderosos, eles ficam trocando informações. E às vezes é bom a gente correr atrás das informações, tá? Eu sei que tem barulho de cachorro nesse vídeo, mas é aquilo que eu falei aqui pro pessoal do meu canal. Eu moro na roça e existe uma necessidade de ter inúmeros cachorros aqui, tá? Já expliquei isso várias e várias vezes em live. Vou estar passando agora para a tela do computador para você poder entender sobre Rick e Morty, tá? Até o lançamento deste vídeo aqui, nós estamos na 4ª temporada de Rick e Morty, ok? E a 4ª temporada ela foi criada em 2017. Por exemplo, se você entra no banco de dados do Wikipedia, pelo menos essa informação no Wikipedia não está deturpada, né? Os criadores de Rick e Morty, por que eles criaram o desenho, como foi conjurado. Então isso aqui tá até relevante, tá? Então simplesmente as informações oficiais aqui falam que a 4ª temporada foi desenvolvida em 2017. Nós estamos preocupados com um episódio que aparece Jesus Cristo, tá? Que é o episódio número 6, ok? Que da 4ª temporada, que foi concebido dia 27 de agosto de 2017. Ele apareceu pela primeira vez na televisão dia 27 de agosto de 2017. Rick and Morty, ok? Então a 4ª temporada é episódio 6, que basicamente é este episódio aqui, tá? E por que eu tô falando deste episódio para vocês? Basicamente esse episódio aqui começa com um trem, tá? Um trem intergaláctico, tá? É assim que começa esse episódio. Mas qual que é a importância desse episódio aqui para vocês? Qual que é a importância? A importância é basicamente isso aqui, ó. Obviamente que esses caras aqui zombam de Jesus, natural. Programas de televisão, eles acreditam em Exus, acreditam em deuses do Egito, acreditam em extraterrestre, acreditam em orixás, o que caralho é 4. Mas Jesus não. Jesus não pode. A televisão não pode mais falar de Jesus. Até o nome os caras querem corromper. Então simplesmente o programa está descendo a linha em Jesus. Descendo a linha em Jesus. Porém, esse programa, no final dele, nos últimos 5 segundos, ele falou algo que vai deixar você boquiaberto aqui, tá? Praticamente boquiaberto. Que é basicamente o seguinte, ó. Eu vou ter que avançar um pouco, tá? Mas basicamente é o seguinte, vamos lá. Eu vou voltar aqui ao episódio e você vai entender. Vamos lá para você poder escutar. Culpa minha, eu vou devolver. Devolver? Tá louco? Não ouviu nada que eu disse? Compra outro. Consuma, Morty. Ninguém tá lá fora comprando por causa desse vírus. Ninguém está lá fora comprando por causa deste vírus. Rick and Morty, 4ª temporada, episódio 6, final da temporada. Ninguém está lá fora comprando por causa desse vírus. Preste atenção, ninguém está lá fora, por causa do confinamento, comprando por causa desse vírus. Só que isso seria completamente normal se esse episódio fosse feito em 2020. Talvez no final de 2019. Só que esse episódio foi concebido em 2017. 2 anos antes do problema. 2 anos antes de acontecer o problema. Então olha só, vamos pegar as informações. Eu vou voltar no vídeo. Ainda vou mostrar uma parte de Jesus aqui ainda, tá? Vamos lá, olha só. A 4ª temporada de Rick and Morty, ok? Ela estreou, o primeiro episódio da 4ª temporada foi dia 1º de abril de 2017, ok? E encerrou dia 1º de outubro de 2017. Então a 4ª temporada ela rodou no ano de 2017. E o 6º episódio, que é aquele episódio do trem ali, que fala sobre o vírus, que ninguém está comprando por causa do vírus, foi concebido, tá, dia 27 de agosto de 2017. Praticamente 2 anos antes do vírus existir. Aí o pessoal fala, isso aí, Humberto, isso aí eles fazem isso, sabe pra quê? Pra zombar.
devia ser algum vírus nos Estados Unidos, alguma virose. Será? Será mesmo? Será que você vai continuar acreditando? Durma! Existe um filme chamado Day Live. Eles vivem, nós dormimos. Cujo... Deixa eu só tomar um cafezinho aqui. Cujo o autor do filme basicamente é o seguinte, tá? Autor não, o personagem principal. Ele praticamente é o seguinte, ele descobre que está sendo manipulado, que a vida inteira dele foi uma farsa. Ele coloca um óculos e de repente os programas de televisão aparecem a seguinte mensagem subliminar por frequências: obedeça, não desrespeite a lei, multiplique-se, durma, não questione, compre. São mensagens subliminares. Ali tira o óculos, tudo vira normalidade. E aí ele chega no amigo dele que é operário nos Estados Unidos. Tem muita gente que trabalha como operário de construção civil. Ele chega no amigo dele e fala assim: cara, você não percebe que nós estamos sendo influenciados por isso? Tem uma força que nem humana é que está nos governando. E aí o cara: não, meu, eu tenho família, eu tenho filho, me esquece, não me envolva com isso. Aí os dois começam uma briga, o cara começa a porrar: não, você tem que colocar esse óculos. E o cara fala: eu não vou colocar esse óculos, eu tenho família, eu tenho que trabalhar. E aí no fim o cara consegue colocar o óculos nesse cara. Aí o cara que recebeu o óculos, a força, ele olha assim e fica apavorado, porque ele começa a ver seres não humanos caminhando entre nós, nas ruas. Ele começa a ver as mensagens subliminares, os drones invisíveis. Aí o cara chega e fala para ele assim, uma mensagem que você nunca deve esquecer. Nunca deve esquecer. Você não é o primeiro idiota que acordou nesse pesadelo. Você não é o primeiro idiota que acordou nesse pesadelo. Então, para aquele que entendeu o que é a verdade, que existe um órgão conspiracionista no topo querendo a destruição da raça humana, por exemplo, as pedras guia da Geórgia, como guia da humanidade, que simplesmente fala que a raça humana deve prevalecer em 500 milhões de habitantes. Nós já ultrapassamos 9 bilhões. Ou seja, um extermínio, um genocídio de mais de 80% da população. Muito mais do que isso. Então, os caras não estão nem aí com a sua vida. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o preço da gasolina vai abaixar? Você acha que o preço do arroz vai abaixar? Vai só aumentar. O salário do operário vai manter. Aquele cara que formou na faculdade com o sonho de ser alguém na vida se fudeu. Porque simplesmente confiou a sua vida no governo, numa estabilidade que não existe. O empreendedorismo é uma necessidade de sobrevivência. Porque é o cara que é empreendedor, ele tem que partir do pressuposto que não existe essa questão de estabilidade e que não adianta você formar se tem desemprego em massa. Então simplesmente você tem que entender que não vai, o preço do arroz vai continuar lá em cima. Eu vou voltar, nós vamos ver outra parte aqui, tem uma outra parte importante. Então o preço do arroz vai continuar, preço da gasolina, preço da carne, preço do álcool, vai continuar subindo, 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 e o operário cada vez mais ganhando pouco. Existe um filme, eu não vou lembrar o nome dele aqui, se é Elysium, não lembro mesmo, mas é um filme que eles quando nascem, eles recebem um horário no pulso, tá? E conforme eles vão comprando alimentos, essas coisas, o horário vai passando. É basicamente isso aí, meu amigo, você é controlado. Olha só, você pense assim: não, daqui a pouco o preço da gasolina baixe. Não, os nossos governos não questionam a autoridade, não questionam os deputados. Oh, que delícia. Eu sempre falo, né, que delícia. Olha só a fotinha. Esse aqui é Bill Gates. Ah, que delícia. Que delícia, né? Que delícia. Então, simplesmente, você que ainda bota o seu rabo na frente do governo, e o governo, entenda que o preço não vai abaixar. Você não verá dólar a 1,80. Você não verá dólar a 2,20. Você não verá, por exemplo, o arroz a R$8. Você não verá mais o saco de cimento a 5,50. A passagem de ônibus, que antigamente era 95 centavos, ou há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, R$2. Você não verá mais.
Então simplesmente o preço das coisas vai só aumentando, mas o seu salário só vai abaixando. Daqui a pouco o seu dinheiro não vai dar para nada. Não vai dar para nada. Você será despejado do aluguel, vai morar na rua. O governo vai mandar para campos de concentração. Porque é isso que acontece. Quando eu falo para o pessoal, a vida tem que ser baseada em Jesus. Você tem que estar preparado para morrer em Jesus, meu amigo. Porque aqui já é o inferno. Existe um inferno para as pessoas más, para as pessoas que ferram com a nossa vida. O inferno não é para o pecador arrependido. Não é para aquele que fez uma coisa aqui e depois se arrependeu. Cristo dá oportunidade, é Senhor do perdão. O inferno é concebido para pessoas más. Não tenha medo de ir para lá, não tenha medo. Confie em Cristo Jesus, na promessa dele. O inferno é para pessoas más que tornam a nossa vida um inferno. Tá? Então, simplesmente, eu quero que você entenda que você precisa ter uma fé inabalada em Cristo. É a única maneira. O mundo só vai piorar. Daqui a pouco, meu amigo, vai ter identificação na palma da tua mão, tá? E você não vai poder trabalhar sem isso. E já está acontecendo. Tem algumas empresas na Suíça que eles instalam esses microchips no pulso e você só vai trabalhar se tiver eles. Aí o cara fala, não, o microchip não tem a marca da besta. O algoritmo dentro do microchip, a empresa que faz o microchip, é a empresa que é dona da Visa. O que é Visa? VI são algoritmos romanos. V, 5 e 1. 5 mais 1, 6. A letra S, se não me falha a memória, é babilônico, 6. E a letra A, se não me falha a memória, é um outro idioma que é 6. Então Visa basicamente é 666 em 3 idiomas diferentes. Fabricantes do quê? Daquilo que vai entubar na tua mão. Qualquer código de barra tem 6 no começo, 6 no meio, 6 no final. Posso provar isso para você. Qualquer código de barra. Então não adianta. O seu celular, ele tem código de barra. Dentro dele. Tudo tem código. Aqui dentro tem código de barra. Digital e físico. Então, a marca da besta está para tudo quanto é quanto. O que o diabo quer é controlar a sua vida. Aí as pessoas vão dizer assim, não existe conspiração. Não existe. Ah, que delícia. Não existe conspiração. Então assim, se não existe conspiração, se não existe, por que o mundo está piorando? Por que o mundo só está piorando? Porque o preço das coisas não abaixam. Porque todo ano que esses vagabundos entram no governo, eles aumentam o salário dele em 50%. Olha lá o prefeito de São Paulo. Primeiro dia de mandato, o cara aumentou o salário dele em 50%. A população vivendo na falência. A população sem conseguir trabalhar. E o marmanjão lá, no primeiro dia, não pisou nem na prefeitura e aumentou em 50% o seu salário. Sabe quanto que um deputado ganha hoje? Com verbas de gabinete, que é o dinheiro escondidinho deles? 200 mil reais. É muito mais do que qualquer ator ou atora da Globo. Um ator da Globo ganha 20, 25 mil. Um cantor de música sertaneja ganha 100 mil reais por mês. Esses que estão no auge, porque tem produtoras por trás. Deputado, meu amigo, são monarquistas. São pessoas da elite, já superaram isso aí. E eu nem falei de juiz que ganha milhares, né? Então assim, a vida é amarga. Tá? A vida é amarga. E aí nós temos o quê? O episódio foi feito, o episódio 6, dia 27 de agosto de 2017, tá? O episódio 6 da 4ª temporada. E olha só o que o cara fala. Tá louco? Não ouviu nada que eu disse? Compra outro. Consuma, more. Ninguém tá lá fora comprando por causa desse vírus. Ninguém tá lá fora comprando por causa desse vírus. Ninguém tá lá fora. Só é estranho que esse episódio foi exibido em 2017, né? 2 anos antes. Então eles mandaram a mensagem. Eu não vou me aprofundar muito, mas os dois criadores de Rick and Morty são ocultistas pesados. São bruxos pesados, de alto grau de hierarquia de bruxaria. Tá? Os dois praticam rituais de Salomão. São caras bruxos, pesados, tá? E aí, basicamente é o seguinte. Eles receberam essa informação que ia dar merda.
provavelmente se prepararam para essas coisas. Não é à toa que esses multimilionários constroem bunkers, tá? Por quê? Porque o bunker é a maneira que eles acreditam que vão sobreviver, né? É como diz, essa frase não é minha, é de um autor brasileiro chamado Leandro, tá? Tem um canal no YouTube chamado Inteligência Natural. Ele fala o seguinte: o rico vai pro bunker, o pobre vai pro mato, pra floresta. E é basicamente isso, né? Porque o pobre se desespera porque tá vendo a merda batendo na bunda, tá vindo colossal. Aí o que o pobre faz? Ele amarra na promessa de Jesus, ele lê a Bíblia, vai procurar fortalecer no Evangelho? Não, quer se enfiar no mato. Igual um avestruz, quem fica cavar um buraco, enfia a cabeça lá dentro. É isso que o pobre faz, né? Então Cristo mesmo diz, não andeis apreensivo. Mas eu cansei de falar isso aqui. Só que tem uma parte nesse documentário, nesse negócio aqui, que é interessante, que eu queria falar pra vocês aqui, ó. Eles fazem um episódio com Jesus, né? Aí, de repente, tem um diálogo, né? De Jesus com o cara que é da locomotiva, que eu vou explicar. Mas olha só o que esse cara conversa com Jesus, tá? Vamos lá, só pra você poder entender. É baseado na fusão de um deus sumério chamado Yah e um deus mesopotâmico chamado Wei. Cansei de falar. Eu caí nesse engano no passado. Eu acreditava que o termo Yah, tá? Porque pode ser representado com Y, pode ser com I, pode ser Yao, não tem problema. Eu acreditava que era Deus, né? Só que aqui os caras já sabiam. Então, é tão explícito que no livro de Salomão que ensinou a abrir portais, levitação, imortalidade, aprisionamento de demônios, Salomão mesmo falou, está na página 33 ou 35 do livro chamado Goética, Chave Menor de Salomão, que ele ensina a fazer rituais de invocação para demônios. Cada demônio tem um ritual deles lá. Eu praticamente não gosto dessas porcarias, mas Salomão mesmo disse, na página 33 ou 35, se você quer invocar o anjo Yah, ele recebe... Olha só, olha como é que Salomão chamava os demônios, de anjo. Por quê? Porque se você chamava o anjo e você fazia uma troca com ele. O anjo fazia algo por você e você fazia alguma coisa para ele, um sacrifício de algum animal, de algum ser humano. Era isso no passado. Fazia alguma coisa, são trocas. Então ele mesmo dizia, é assim que você faz acordo com esses anjos. Então, anjo que pede sacrifícios humanos, anjo que pede sacrifício de animais, nunca foi anjo, sempre foi demônio. E Salomão, no final da vida dele, disse, Salomão, eu me arrependo, Deus, me arrependo por ter errado. No último momento da vida de Salomão, igualzinho Constantino, entre outros, né? Constantino não, eu vou lembrar o nome dele aqui, tá? Não é Pôncio Pilatos, não. Que nos últimos momentos da vida, acho que foi Constantino mesmo, nos últimos momentos da vida dele, indo para morrer, arrepende. Né? Esse é o tipo de pessoa que todo mundo fala assim, não, tá no céu, foi perdoado. Perdoado o caralho que foi perdoado. Não adianta você se prostituir no mundo, beber do vinho do pecado, da prostituição, e quando você tiver com 70 anos, depois de ter feito sacrifícios humanos, derramamento de sangue, nos seus últimos momentos de vida, você vir como um bicho vindo a Deus. Não me desculpe, você teve a oportunidade a sua vida inteira para parar de fazer o mal, para interromper o mal. Você tem a oportunidade dessa vida inteira para pedir perdão pelos seus pecados, para abdicar das coisas que você ganhou do diabo. Você tem a vida inteira, você tem a oportunidade para isso. Aí é no final da vida que o cara se arrepende. Eu vou lembrar o nome dele aqui, não sei se foi Constantino, porque tem dois Constantino em Roma, tá? Mas teve um que ele escreveu uma carta para os bispos, né? E depois marcou uma coisa chamada Assembleia de Prelados. Né? Eu não lembro se foi Constantino, não. Mas basicamente essa Assembleia de Prelados era para quê? Para criar o ecumenismo e o sincretismo. Porque a fé cristã estava crescendo em Roma. Quanto mais se perseguia, quando Nero decretou prisão para Paulo, falou que coitado de Paulo botou fogo em Roma inteiro, né? Um único homem, né? Então essa fajuta armação de Nero
fez com que os cristãos fossem perseguidos. E quanto mais se perseguia os cristãos, mais a fé ia crescendo. Mais as pessoas iam falar, não, cara, esse governo é uma merda. Se está perseguindo os cristãos é porque aquilo ali que é verdade. Se está perseguindo é que está no caminho certo. E a fé começou a crescer em Cristo. Então, eu não sei, não foi Nero, foi depois de Nero, teve um imperador que marcou essa assembleia de prelados para criar o ecumenismo e sincretismo. Então, por exemplo, Natal é destinado a um demônio, Ano Novo é destinado a um demônio, são tudo, Páscoa, coelhinho da Páscoa, bruxaria, ovos na floresta, coisa de druida. Então tudo começou a misturar. Eles começaram a partir de agora tem uma igreja de pedra que fala sobre Jesus, que nós vamos usar as cartas de Jesus. Mas em troca, né, você vai ter que colocar isso aqui. Aí o Papa usa aquela imagem de olho. Só que acontece, a igreja, eles fizeram esse mal ao povo. Só que a igreja, Deus se manifesta naqueles que têm bom coração. Então começou essa onda de falsa igreja no começo da crença em Cristo em Roma. Porém, logo depois a Roma foi derrubada. E o pessoal começou a se voltar para a igreja católica de verdade. Então, graças a essa tentativa de Nero e de Constantino de misturar as crenças, que fortaleceu a igreja católica, e futuramente a igreja católica começou a remover esses pecados lá de dentro, começou a remover. Então nós tivemos padres que batalharam pelo nome de Jesus há mais de... Você não faz ideia de quanto tempo. Então começou uma onda. Por exemplo, no passado, não hoje, tá? No passado. Eu não falo desses caras de hoje em dia, não. Eu não falo de noiado, não. Eu falo de gente de verdade. Os templários, no passado, eles combateram as heresias do mundo. Fizeram inquisições. Então os caras varreram. O evangelho de Cristo estava sendo pregado nos 4 cantos. Pregavam na China e faziam guerra sobre isso. Pregavam na Índia, pregavam no Japão. Onde quer os caras não tinham medo, tá? Só que aí, né, como todo bom projeto, começa a errar, termina errado, né? Então simplesmente virou o que é hoje, né? Adoração de santa. Você tem padre hoje católico espírita, católico de candomblé. Então assim, os caras não conseguem nem ler a Bíblia. O cara que é católico e ele não se atém à Bíblia, o cara é condenado. Porque ele começa a adoração de imagens. Santo aqui, santo ali. Se você crê em Jesus Cristo, eu acho bom você abrir a Bíblia, né? Porque os caras não abrem a Bíblia, né? Então eu falo. Aí o que acontece aqui? Basicamente nesse desenho, feito por bruxos, eles falam sobre 2 deuses, tá? Iá e Wei, né? Que também pode ser Vé, pode ser entre outros nomes. Tetagrama, Iá, Wei, tudo isso aí são demônios, tá? Salomão, quando escreveu o livro de Goética, falou que esses seres, os caras estavam fazendo rituais para eles. Eles desenhavam um pentagrama, não é pentagrama não, são vários desenhos, tá? Faziam um ritual, conjuravam esses seres apareciam, faziam contratos espirituais e os caras enriqueciam, tinham não sei o que, só que no final trocavam a alma. Então anjo faz esse tipo de ritual? Não. Anjo caído, né? Então a gente chama de demônio, mas são principados, hóstias, potestades. Então ele vai e fala, ele chega aqui bem e fala, ó. Sumério chamado Iá e um deus mesopotâmico chamado Wei. Um deus sumério chamado Iá e um deus mesopotâmico chamado Wei. Então, até o Google, nem o Google mente mais. Se você pesquisa a origem de Iá, ele mesmo fala Deus mesopotâmico. Porque meu amigo, a cólera de Deus vai vir. Né? As pessoas, elas é isso aí, ó. As pessoas é isso aí. É como diz o Rick and Morty, fica tranquileba, né? Eu gosto muito da passagem de Cristo Jesus, que ele fala que vai condenar os ímpios. Gosto muito dessa passagem, porque isso me dá força, porque esse mundo é uma merda, sem precedentes, e o simples fato de Cristo, né, pegar esses caras que fazem mal pra gente e simplesmente punir devidamente, pra mim, eu me satisfaço. Não com prazer, mas por justiça. Eu vou só pausar aqui esse programa, para ele não parar, né?
Mas eu clamo a Deus por justiça. Todos os dias, quando eu oro a Deus clamando por justiça, para que puna essas pessoas más, para que essas pessoas más não saiam impunes, porque o nível de perversidade, meu amigo, eu vou só falar uma coisa bem breve aqui. As pessoas que são desaparecidas, se você souber o que eles fazem com essas pessoas, não são todos, não são todos. Tem pessoas que desaparecem porque se embocaram na floresta, porque fizeram alguma coisa errada, né? Mexeram com bandido, só que na grande maioria das vezes eles fazem rituais, extração de adreno, tararã, tururu, crome, fazem... Nossa, é terrível, terrível. Essas pessoas não merecem o céu. Então realmente é complicado. Complicado. E novamente é o que eu digo pra vocês, eu não tô falando mal de crença aqui não, sabe? Cada um tem sua crença. A Igreja Católica teve um papel fundamental na história da humanidade. O Ju Tarará Tururu Daísmo também teve um papel fundamental na história da humanidade, tá? Se não fosse assim, Deus não permitiu nem que existisse. Só que o ser humano, a natureza humana, está chegando num nível de pecado absurdo. Então esses caras aqui, eles já mandaram mensagem há 2 anos, ó, nós vamos fazer esse problema. E aí acaba acontecendo. Eu tenho uma amiga que trabalha no hospital. Não vou dizer muita coisa não, mas basicamente o que ela fala pra mim é o seguinte, eu não posso falar aqui. Não vá pro hospital, meu amigo. Não vá. Só se estiver morrendo. E ela fala isso pra mim porque ela trata desses casos recentes que estão aparecendo aí. Porque é maracutaia o tempo todo. Então o ser humano é corrompido. O ser humano ele é corrompido. Tá entendendo? Então assim, o que eu posso dizer pra vocês é que os caras já sabiam que isso ia acontecer. Na minha opinião, depois de eu ter visto esse episódio, você poderia falar assim qualquer coisa. Mas os 2 autores desse negócio, eles são praticantes de uma seita pesada, com rituais de invocação de demônios. Ambos os 2 conhecem como invocar demônios. Por exemplo, Jack Parson, por exemplo, o Doutor Estranho da Marvel foi feito em homenagem a Jack Parson, tá? Então o personagem de quadrinho Doutor Estranho foi concebido a Jack Parson. Por quê? Porque Jack Parson conseguiu, né, não sei se é oficial, mas ele conseguiu abrir um portal através de rituais de magia negra. Não foi através de Salomão, porque Salomão não escreveu sobre como fazer abertura de portais, tá? Mas Salomão deu a dica. Então, de alguma maneira, esse cara conseguiu. E aí ele fez abertura de portais, ele fez levitação, movimento de objetos com a mão, essa porcariada toda que o ocultista faz. Materialização das coisas, por exemplo, o cara faz assim com a mão e começa a materializar pão do além, entendeu? Já acontece, isso não é... tem vários e vários casos de gente que anda sobre as águas, gente que levita, teve o padre Cupertino que flutuava. Tudo são rituais, são poderes proibidos aos seres humanos. Para que eu vou querer voar, meu amigo? Para que eu vou querer congelar a água? A fé em Cristo me basta. Esses poderes têm um alto preço a se pagar. Agora, quando eu for salvo por Cristo e o corpo humano for restaurado, na ordem perante Adão, quando eu tiver o meu corpo restaurado, na promessa de Cristo, eu terei um corpo acima dos anjos. Porque o corpo que Cristo vai restaurar é a imagem e semelhança de Deus. Por que o mundo é mau? Por que Deus permite o mal? Porque quem muito é dado, muito é cobrado. O ser humano é feito imagem e semelhança de Deus, não é como os anjos. Os anjos são seres maravilhosos, incríveis, ok, tranquilo. Mas em nenhum momento na Bíblia é falado que os anjos são imagem e semelhança de Deus. Os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Quem muito é dado, muito é cobrado. Então a recompensa para quem vencer esse mundo é uma recompensa inacreditável. Vós sois deuses. Você terá um poder, uma imensidão inacreditável. Um poder assim inabalável, como Adão teve no passado. Os anjos temiam Adão. Só que diferente de ter
o adversário, diferente de existir o adversário, ele não vai mais estar na nossa dimensão. Cristo mesmo diz em Apocalipse que vai pegar o inferno e vai jogar em outra dimensão, porque o inferno está na nossa dimensão. Então é o inferno e os seus principados, seus anjos, seus tronos, seus demônios, seus seres lá das trevas. Então assim, a recompensa de Cristo é muito grande. Eu não preciso ficar levitando, ficar telecinese, viagem astral. Eu não preciso fazer portais como o cara fala, como esses caras fizeram no passado. Porque Doutor Estranho, abertura de portais, levitação, objetos voando, telepatia, telecinese, tudo isso aí Jack Parsons fazendo no passado. Tudo isso aí ele fazendo. É só pesquisar. Ritual Babalon. Se é que ainda existe ainda informações pertinentes sobre isso. O cara fazia tudo isso aí, ó. Só que eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque simplesmente a fé em Cristo me basta. Tá? Eu me amarro na promessa de Cristo. Não quero ter poderes. Esses satanistas têm tanto medo da morte, tanto medo. Inclusive Jack Parsons, né? Não vou nem falar. Mas basicamente não foi causas naturais, né? Agora, esse Walt Disney, que cara que produziu a Disney, né? O cara se congelou para ser descongelado no futuro com medo da morte. Por quê? Porque ele não quer pagar para ver a fúria de Deus pelas coisas que ele fez. É só você ver as mensagens subliminares dos desenhos dele. Então, simplesmente, é isso que eu digo para vocês. A fé em Cristo basta. Esses caras se preparam para o fim do mundo. Eles se preparam. Constrói bunker, isso aqui. Mas na Bíblia é dito que Deus não deixará rocha sobre rocha. Que esses seres desejarão estarem escondidos debaixo das montanhas. Quando fala debaixo das montanhas, é lá no Hollow Earth, né? Na cidade subterrânea. Eu já fiz vídeo sobre isso. Sobre os seres que habitam no subterrâneo da Terra. Eles vão estar lá no subterrâneo, escondendo de Deus, e Deus os encontrará. Então, eu falo para você, eu tenho mais medo de Deus do que do diabo. O diabo, ele pode fazer o mal na nossa vida, mas nesse mundo, no mundo espiritual, o diabo só pode fazer o mal com permissão. Só através do legalismo. Se eu não der legalidade para o diabo, e se Deus não querer também, ele não pode tocar em mim. Agora, se Deus permitir, infelizmente eu vou sofrer as consequências. Mas sofrerei por Cristo Jesus. Então o mundo espiritual é legalismo. Por isso Paulo mesmo dizia, não andei apreensivo sobre o mundo. Cristo também falava. Tá? Por isso que Jó foi penamente, penamente arrancado suas coisas. Então é isso que eu digo para vocês, tá? Bom, é inacreditável como que esses caras colocam mensagens subliminares, é inacreditável, tá? Então assim, em 2017, o episódio Rick and Morty, episódio 6 da 4ª temporada, ele mesmo fala, como é que você vai lá pra fora, está todo mundo, tipo assim, por que você vai comprar sei lá, aqueles brinquedos americanos, né? Mas não precisa ir, tá todo mundo em casa, né? Por causa do vírus. Dá pra você ir de boa, não tem ninguém na rua, né? Então é basicamente isso, tá? Ó, eu só vou dizer uma coisa pra vocês, meus irmãos. Amarrem na promessa de Jesus. E claro, né? Delícia, delícia. Ah, que delícia. Chegar assim no... Imagina, imagina só, a gente chega no supermercado com isso aqui, hein? Ah, que delícia. Chegar no supermercado assim, que delícia. Chegar lá no supermercado, aí os caras vão atender. Ó, delícia. Isso aqui é para sempre, tá? Acostume-se. Para sempre. Isso aqui não vai acabar. Palavra séria para vocês. Não sou profeta, não. É porque é para ferrar o povo mesmo, tá? Então, basicamente isso. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição, tá? Você pode fazer parte do conteúdo premium. Se você quiser aprender sobre empreendedorismo, já descobriu que vai ser escravo para sempre, você pode tentar no empreendedorismo. Trabalhando fichado, você sempre é desempregado e falta dinheiro na sua casa. Empreendedorismo, pelo menos, tem uma chance na sua vida de ganhar dinheiro. Quem sabe você não acerta. Quantas pessoas que não acertam, né? E eu sempre tenho que tentar. Então quem quiser, tem links na descrição do Como Vencer Todas, tá? E também conteúdo premium do canal aí, tá? Vou estar colocando vídeos exclusivos por lá, tá? É uma dica para você poder participar, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço. E como diz o Rick and Morty, né? Fica tranquilo.